E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Lucas Barreto Dias, professor de Filosofia no Instituto Federal do Ceará e hoje trago para vocês na nossa aula 2 sobre o pensamento utilitarista de Jeremy Bentham. Lembro a vocês que temos uma outra aula falando sobre o princípio da utilidade. Vou deixar um cardzinho aqui em cima e vou colocar também um link na descrição. Aconselho que vocês assistam essa primeira aula antes. E nesta aula de hoje nós vamos dar continuidade ao conceito de utilidade do Bentham por meio da noção de interesse da comunidade. E ao fim eu vou expor duas objeções, duas críticas que o Michael Sandel faz ao conjunto do pensamento do Bentham, certo? Vamos lá. Bem, como já falamos na nossa primeira aula, Bentham vai basear todo o seu pensamento, toda a sua filosofia pelo conceito de utilidade. Nós vimos que dor e prazer funcionam como os mestres soberanos de tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Isto é, para Jeremy Bentham, tudo aquilo que nós fazemos ou é em função de alcançar um benefício, um prazer, a felicidade, ou então em fugir da dor, de alguma coisa que nos traga infelicidade, que nos traga alguma desvantagem. Justamente por conta disso, Jeremy Bentham vai mostrar que existe uma relação entre isso que ele chama de princípio de utilidade e princípio de felicidade. Isto é útil aquilo que me faz alcançar a felicidade. É útil aquilo que me faz escapar da dor. Porém, para além das próprias noções de prazer e dor, Bentham também vai nos dizer que a nossa noção de dever provém dessa concepção de utilidade, dessa concepção de felicidade. Isso porque toda a moral, isto é, todas as regras dos nossos costumes e toda legislação, todas as regras, por exemplo, do direito, da política, elas também são provenientes dessa noção de utilidade. E é sobre isso que nós vamos comentar ligeiramente hoje. Segundo Bentham, a moral e a legislação ela tem relação tanto com as ações dos indivíduos, particularmente, isto é, as ações que cada um de nós faz ou deixa de fazer, mas também tem relação com ações coletivas, isto é, com ações que envolvem toda a coletividade que faz parte, por exemplo, de uma determinada comunidade. Por conta disso, a norma daquilo que nós dizemos ser o certo ou o errado está diretamente vinculado com aquilo que é útil para a felicidade. Veja, a gente está apenas aqui rememorando o que já foi dito na aula passada. Isto é, todas as ações individuais e todas as ações coletivas, elas se baseiam numa noção de certo e errado que está vinculado àquilo que é útil para a felicidade. Mas não se fala de qualquer felicidade. Se fala ou da felicidade do indivíduo ou da felicidade da comunidade. E é importante que vocês percebam que ambos estão relacionados. Uma não é a negação da outra, mas também uma não é igual à outra. Não existe uma plena equivalência. Mas existe uma relação que é importantíssima que nós percebamos. Continuemos aqui. Segundo Bentham, então, todo o nosso dever, tudo aquilo que nós dizemos que temos ou não que fazer, está vinculado com o princípio de utilidade. E ele vai dizer então que uma ação ela é conforme o princípio da utilidade na medida em que ela visa alcançar felicidade. Ok, nós já vimos isso. No entanto, ele vai dizer que justamente porque essa utilidade é a felicidade, é que nós temos que conseguir compreender o que o dever tem a ver, né? Qual é a relação que o dever tem com isso. Primeiramente, ele vai dizer o seguinte: sobre o dever, eu posso dizer que uma ação deve ser praticada ou não pode dizer, né, que não deve ser praticada, ela pode ser praticada ou não pode se dizer, não se pode proibi-la, na medida em que ela alcance um prazer, na medida em que ela alcance um benefício. Isto é, eu posso dizer que uma ação é conforme o princípio da utilidade,
na medida em que ela pode proporcionar uma vantagem, certo? Isso tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo. Percebam aqui que existe essa relação ainda aqui nesse conceito de dever, na medida em que falamos de uma ação que é conforme ao princípio de utilidade. Uma ação é conforme o princípio de utilidade, caso ela propicie que eu alcance a felicidade. Para além disso, eu também posso dizer então que ela é correta e deve ser realizada, ou que ela não é uma ação errada. Isto é, uma ação ela é certa caso ela promova a felicidade, e eu não posso chamá-la então de errada, de uma ação errônea, frente à busca da felicidade. Então, o certo ou errado, o dever, ele sempre está vinculado à ideia de encontrar a felicidade e fugir da dor. Por isso, aquele nosso primeiro slide lá, em que eu falo da dor, do prazer e do dever. Isto é, o dever está diretamente vinculado às relações de dor e prazer. Então, eu não estou falando apenas da felicidade, no entanto, do indivíduo. Eu também estou falando da felicidade da comunidade. Bentham, embora, mais uma vez, não iguale os dois, o indivíduo não é igual à comunidade, isso não significa também que eles não sejam relativos, eles não estejam relacionados de alguma maneira. Vamos perceber como é que o Bentham dá um passo a mais com relação a isso. O que é essa comunidade para o Bentham? O que é a coletividade? De uma maneira bem simples, e aqui seguindo uma certa tradição do pensamento inglês desde o século XVI, XVII, a comunidade é vista como um corpo fictício formado por indivíduos. Basicamente, a comunidade é a soma dos indivíduos que habitam em algum local. Uma comunidade é a coletividade de um determinado número de indivíduos. E por conta disso, o Bentham vai se perguntar o que é o interesse da comunidade. Como é que eu posso descobrir qual é o interesse da comunidade? Porque, veja, o dever ele deve perseguir não só os benefícios pessoais, mas também os benefícios da comunidade. Mas o que é o interesse da comunidade? Já que a comunidade é a soma dos indivíduos, então o interesse da comunidade, vai pensar Bentham, é a soma dos interesses dos seus membros. Isto é, se X, se a comunidade X é igual ao somatório de Y, que são os indivíduos, então o interesse de X é também o somatório do interesse de Y. Existe aqui essa relação direta. Bentham então vai se perguntar, mas o que é o interesse do indivíduo? Já que eu estou falando que a soma dos interesses dos indivíduos é igual ao interesse da comunidade, o que é o interesse do indivíduo? E aí ele vai dizer o seguinte, que no final das contas, fazendo aqui um pequeno parêntese, ele não vai dizer exatamente qual é o interesse do indivíduo. Ele não vai definir interesse, certo? Mas ele vai dizer o que é que promove o interesse, o que é que faz com que algo interesse ao indivíduo. E aqui coloquei uma pequena citação do Bentham, deem uma olhada. Cito, uma coisa promove o interesse de um indivíduo quando tende a aumentar a soma total dos seus prazeres, ou então quando tende a diminuir a soma total das suas dores. Fim de citação. Isto é, mais uma vez, estamos falando da busca pelo prazer e fuga da dor. Só que agora perceba, ele está utilizando uma ideia de cálculo aqui. Ele está falando da soma dos prazeres, ele está falando da soma das dores. E que eu teria então que somar prazeres e dores e fazer meio que um balanço geral. Como é que o Bentham vai dizer que nós devemos nos orientar nisso? O que vai proporcionar isso? Quais são, por exemplo, os critérios que, no entanto, eu tenho que utilizar? Porque aqui ainda parece muito abstrato. Vamos ver. O cálculo do Bentham, que a gente costuma chamar também de um cálculo moral ou até mesmo de cálculo político, inclusive é um tipo de terminologia muito utilizada na nossa contemporaneidade,
ele vai dizer que, primeiramente, se baseia em 4 características. Essas 4 características são a intensidade do prazer, ou seja, o quão aquele prazer é intenso ou o quanto aquela dor é intensa, a duração daquele prazer, isto é, se ele é apenas uma coisa momentânea ou se ele é mais durável, o quão eu tenho de certeza ou incerteza de que aquele prazer ou aquela dor serão ocasionados, e o quão próximo ou quão longe está aquele prazer que eu pretendo alcançar. Então, o cálculo moral ele tem que levar primeiramente essas 4 considerações, mas não apenas elas. Bentham dá um outro passo. Ele vai dizer também que, além de considerar essas primeiras 4, que são vinculadas diretamente ao elemento X que eu estou buscando, existe, no entanto, isso que ele chama de fecundidade, isto é, o quão aquele prazer pode proporcionar a existência de outros prazeres, o quão ele é fecundo, o quanto ele, por exemplo, pode trazer novos frutos. Só que, para além disso, ele também pensa, olha, alguns prazeres também podem trazer dores. Então, o quão aquele prazer é puro, o quão ele vai gerar benefícios sem gerar também malefícios. Então, eu preciso colocar mais esses 2 elementos que podem ou não se relacionar com outros. Então, quão mais ele proporciona outros prazeres, melhor. Quão menos ele proporciona outras dores, também melhor. Mas não acaba por aí. E esse último, inclusive, é importantíssimo para a gente pensar o interesse da comunidade, que é a extensão. Isto é, o quanto ele se estende de mim, né, de um indivíduo, para outros. Quão melhor vai ser um prazer? Vai ser aquele prazer que não fica preso em mim mesmo, mas que é extenso a outros indivíduos, que é compartilhado por outros, isto é, que está mais vinculado ao interesse da comunidade. Então, percebam, nós, indivíduos, agimos sobretudo com base nesses 6 primeiros. Porém, quando a gente começa a falar do cálculo político e do cálculo moral para a comunidade, este último aí, o 7º, ele acaba também sendo de, enfim, magnífica importância para a execução desse cálculo, né? Se a ação deve ou não deve ser realizada. E aí o Bentham continua seus pensamentos. Ele vai pensar, ora, não apenas então o indivíduo deve pensar a respeito dessas coisas, mas o próprio governo deve considerar todo esse cálculo. Por conta disso, ele vai dizer que nada, senão a dor e o prazer, obriga o indivíduo. Como assim, Lucas? O Bentham ele entende que, apesar de tudo, mesmo que um governo eleja o conjunto de regras, por exemplo, para que o interesse da comunidade, o interesse da maioria seja satisfeito, eu, como indivíduo, posso estar sendo desrespeitado. Por exemplo, o interesse da maioria pode se sobrepor ao meu. E embora exista, então, uma lei que vai favorecer a maioria, isso não significa que eu não possa fazer algo contra isso. E aí, mais uma vez, eu, enquanto indivíduo, vou ter que fazer o cálculo moral para saber se é melhor eu realizar aquilo ou não. Então, embora as leis tentem fazer com que nós nos ajustemos à comunidade, no fim das contas, aquilo que realmente vai importar para um indivíduo vai ser a relação entre dor e prazer. E aí ele vai dizer que existem 4 fontes básicas para essa dor e para esse prazer, que são as fontes físicas, isto é, a fonte de prazer ou dor física, a fonte moral, no sentido, então, o quão a sociedade vai me aceitar ou vai me rechaçar, vai me recusar, a política que está vinculada agora às questões institucionais e a religiosa, que também está tanto no âmbito institucional, mas também está no âmbito individual, né? Então, essas 4 fontes distintas vão também influenciar nas minhas escolhas, isto é, na medida em que eu posso decidir o que fazer ou o que não fazer, eu vou tanto pensar com relação a essas 4 fontes, quanto também com relação àqueles 7 elementos do cálculo moral. Então, no final das contas, tudo isso está vinculado a um cálculo entre dor e prazer.
E aí o governo ele é formado por pessoas também. E ele, Bentham vai dizer que esse governo, o legislador, aqueles que legislam, aqueles que fazem as leis, eles têm que ter um objetivo em mente. E o objetivo é proporcionar a felicidade dos indivíduos, da comunidade. E aí veja, já que aquilo que obriga ou desobriga os indivíduos para além das leis também é, sobretudo, são os mestres soberanos, a dor e o prazer, o mais adequado é que então o legislador, o governo, elabore um sistema de punições e recompensas. Isto é, na medida em que eu sou punido por realizar determinada ação, porque é contrário ao interesse da comunidade, eu talvez deixe de realizar aquela ação, porque eu sei que aquilo vai me infligir alguma dor, vai me trazer alguma desvantagem. E também, ao mesmo tempo, não é apenas punir, mas trazer recompensas para aqueles que fazem ações positivas, na medida então em que eu ajo positivamente para o benefício meu e da comunidade, eu recebo retribuições, eu recebo benefícios. Então, para que o governo seja capaz de proporcionar o interesse da comunidade, a felicidade da coletividade, ele deveria então elaborar um sistema de punições e recompensas bem claro para favorecer com que os indivíduos ajam sempre conforme o princípio da utilidade, pensando na felicidade da maior parte. Vejam, essa é a base principal do pensamento moral e político do Bentham. No entanto, embora ele esteja certo, vai dizer Sandel, em muitas partes, o filósofo professor de Harvard, ele vai levantar críticas e objeções. Na verdade, essas críticas e objeções do Sandel não é propriamente apenas dele, mas são críticas feitas por toda uma tradição, inclusive por um de seus discípulos, que é um outro grande pensador utilitarista muito famoso e que será o tema da nossa próxima aula, que é o John Stuart Mill. O John Stuart Mill ele vai partir dessas duas críticas que eu vou apresentar rápido para vocês. Vamos desenvolver melhor no Mill, mas por enquanto eu quero só que vocês saibam quais são as duas críticas básicas. A primeira é a de que, embora pareça muito correto favorecer o interesse da maioria, da maior parte, em certo aspecto existe aqui um desrespeito aos direitos individuais. E, de fato, o Bentham não reconhece que nós tenhamos nenhum tipo de direito natural. Bentham não entende que nós temos naturalmente direito a alguma coisa. Em geral, essa posição do Bentham ela pode então proporcionar uma noção de que, já que a comunidade é maior do que o indivíduo pode ser utilizado como um meio de sofrimento, pode ser utilizado como um meio para alcançar a felicidade da maioria, mesmo que ele seja colocado em sofrimento. Isto é, a comunidade então pode sacrificar alguns poucos em prol do seu interesse maior. Caso eu leve em última consequência esse pensamento do Bentham, eu posso então favorecer ações que do ponto de vista ético também são muito difíceis de serem defendidas, porque elas vão violar, por exemplo, o princípio de dignidade humana. E aí sobre isso nós vamos discutir com outros autores mais na frente. Eu só quero que vocês entendam por onde é que vai haver a base de crítica ao pensamento do Bentham. Não é que ele seja completamente recusado, certo? Mas perceber que ele possui certos limites que precisariam ser revistos. E além, então, dos direitos individuais, ou melhor, junto a eles, vem a noção, então, de que Bentham reduz tudo a um valor único. Isto é, tudo possui o mesmo valor. Isto é, no final das contas, igualar até mesmo o valor de uma vida a de qualquer outra coisa, ou mesmo como os franceses chamam de coisificar a existência das pessoas, de dar um preço às coisas. Se eu faço isso, eu consigo, sem muitos problemas, colocar a vida das pessoas em risco. Eu posso decidir pela morte ou vida
de alguém. Eu posso simplesmente colocar em um cálculo o quão vale a vida de alguém e se ela é digna então de ser mantida ou não. Percebam, esse tipo de discussão ele está em pauta hoje, né? A gente vive uma situação de pandemia. Lembrem que a gente está aqui na situação do Covid-19, a galera de quarentena, mundo todo aí com atividades restritas, mas que existem governos que aos poucos vão abrindo a economia porque entende que a economia não pode parar e que mesmo que algumas vidas sejam perdidas, é para um bem maior. Isto é, eu coloco um preço na vida. A vida de algumas pessoas importa menos que a economia. Então, caso nós falemos de um político, um governante, um presidente que pretenda abrir a economia por meio do critério de que isso é que vai estar favorecendo a coletividade, ele vai estar então utilizando uma base de pensamento um tanto quanto que próxima do utilitarismo de Jeremy Bentham. Não está em questão, nesse meio de decisão, a consideração de direitos individuais, com o bem-estar, por exemplo, do indivíduo, mas com o bem-estar de uma determinada maioria. Então é como se houvesse feito um cálculo e nesse cálculo teria se pensado, olha, é melhor que morra uma determinada parcela da população, mesmo que isso, justamente porque isso vai favorecer a um bem-estar da maioria. Não se leva em consideração, então, a menor parte da sociedade. Ela pode ser, por exemplo, sacrificada em prol da maioria. E veja, é óbvio que isso pode parecer um tanto quanto que estranho do ponto de vista moral e do ponto de vista legal, mas percebam que isso muitas vezes é realizado em processos de decisão de governantes. Basta a gente abrir os noticiários, ler e tentar interpretá-los, que a gente vai perceber esse modelo de pensamento continuamente sendo repetido. Então, isso não significa também que ele seja completamente errado. Ele faz sentido por um lado. O grande problema que o Sandel está apontando e que mesmo o discípulo de Bentham estava também apontando, que é o desrespeito aos direitos individuais e o desrespeito à própria vida, precisa ser revisto, né? Eu preciso dar um passo além disso. E, além de tudo mais, percebam, embora também pareça muito árida essa ética do Jeremy Bentham, esse pensamento político do Jeremy Bentham, ele abre espaço para resistência ao mesmo tempo em que ele dificulta. Porque, percebam, Bentham está dizendo então que o governo ele vai criar um sistema de punição e recompensa para que os indivíduos sempre ajam em prol do bem-estar da maior parte. Mas, ao mesmo tempo, ele vai dizer que a dor e o prazer é que, de fato, podem obrigar o indivíduo a alguma coisa. Óbvio que vai haver uma dificuldade para que alguém se contraponha a isso tudo, mas para o Bentham ainda assim sempre existe essa possibilidade. É óbvio que ele, de alguma maneira, também quer acabar um pouco com isso, na medida em que esses indivíduos precisam ser punidos. Mas isso não significa que a possibilidade ela é completamente aniquilada. Ela é apenas diminuída. A possibilidade de alguém não seguir o benefício da maioria e buscar também pelos seus direitos individuais é algo também sempre latente. Bem, pessoal, termina então nossa aula sobre Bentham hoje. Existem ainda, só para deixar claro, muitos outros aspectos do pensamento certo dele. Não vou dar continuidade nesse momento. Caso vocês tenham interesse, me mandem mensagens que eu posso fazer uma aula 3, aula 4 e assim por diante do Bentham. A gente pode esmiuçar melhor um pouco o seu livro. Mas vou dar continuidade ao raciocínio também efetuado pelo Sandel lá no Justiça, o que é fazer a coisa certa. E a nossa próxima aula vai ser uma aula sobre o utilitarismo do John Stuart Mill. Nós vamos ver como ele tenta dar uma cara um pouco diferente para o utilitarismo e, para isso, ele vai precisar utilizar outros critérios importantíssimos. Mas isso fica para a nossa próxima aula. Lembrem de curtir aqui, caso vocês gostem do vídeo, se inscrever no canal para ficar
ligada nas próximas aulas e até mais. Um abraço.